Opa, e aí pessoal, tudo bem? Bom, neste vídeo eu vou estar explicando para vocês aí sobre as certificações do Delphi, mais especificamente sobre a Delphi Developer, tá? Então eu vou estar explicando aí como que foi a minha preparação para estar tirando essa certificação, que eu tirei lá no final de 2021, tá? Então este vídeo é exclusivo para estar explicando aí o passo a passo, né? Mostrando para vocês ali no site da Embarcadero como que fica, como que são os requisitos dessa certificação, tá? Então aqui na apresentação tem até uma imagem aqui de como é emitida essa tão sonhada certificação aí, almejada por tantos programadores Delphi. Então vamos lá, pessoal. Então para quem não me conhece, né, quem sou eu aí? Então eu sou o Armando Corrêa, ou Armando Neto, aí nas redes sociais. Então eu sou formado em bacharel em ciência da computação, tenho aí duas pós especialização, tenho aí gerenciamento de projeto, arquitetura de software. Então eu trabalho com Delphi desde 2013, tá? E no final de 2021 aí eu consegui adquirir aí a certificação oficial da Embarcadero, tá? Que é a Delphi Developer, que inclusive é o que eu vou estar comentando aqui no vídeo com vocês, tá? E atualmente eu trabalho como analista de sistema aqui na Senior Sistemas em Blumenau, Santa Catarina, beleza? Então, bora lá para a nossa ementa, né? Então, qual que vai ser a nossa ementa deste vídeo aqui? Então, eu vou estar explicando para vocês os tipos de certificações Delphi. Então não temos apenas a Delphi Developer, que eu vou estar comentando neste vídeo, temos outras duas que eu vou estar comentando aqui. Eu vou estar mostrando um exemplo de uma pergunta oficial também, para vocês verem como que é o nível da prova em si. Tá? Também vou explicar como que foi a minha preparação ao longo aí foi basicamente um ano de preparação para eu estar tirando essa certificação. Então eu vou explicar por que desse um ano, quais foram as etapas que eu fui seguindo até concluir e adquirir essa certificação, tá? E no final vai ter alguns links, algumas dicas aqui que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá ok? Então, bora lá, pessoal. Opa, então quais são os tipos de certificações do Delphi? Então eu estou aqui com o site aberto, esse aqui já é o site oficial da Embarcadero, que é a embarcaderoacademy.com. Então aqui nós temos um menu aqui de Delphi Certification, tá? Então basicamente nós temos aqui dois tipos de certificação, que é o Delphi Developer, que é a qual eu estou comentando nesse vídeo, e temos também uma mais avançada que é a Delphi Master Developer, tá? E temos também uma terceira, que essa terceira ela não é comercializada, porque é uma certificação que a gente chama de titulação, que é quando a gente divulga, né, a ferramenta do Delphi ali, e a própria Embarcadero, ele, né, nomeia você ali como um MVP Embarcadero, tá? Então, basicamente, o Delphi hoje, né, na data da gravação desse vídeo, tem 3 tipos de certificação, tá? 2 que a gente consegue, a meio dos nossos conhecimentos, estudando e fazendo prova, a gente consegue adquirir, e a terceira é divulgando a ferramenta ali, mostrando, né, tendo um movimento na comunidade ali para você ser reconhecido pela Embarcadero matriz, que a gente chama, né, lá dos Estados Unidos, e eles dão essa certificação MVP para você, tá? Então vamos explicar aqui no site como que é essa compra, né, dessa certificação, essa preparação. Então aqui nós temos aqui, por exemplo, essa Delphi Developer Certification Exam aqui. Então ela está custando $59, tá? Então como aqui ela é oficial mesmo lá dos Estados Unidos, então são tudo baseado em dólares, tá? Então quando vocês forem comprar, dê uma olhada ali na cotação do dólar, ver se a tendência ali, se vai crescer ou vai diminuir, para justamente vocês, né, não tá verificando o valor em reais, tá? Então aqui a Delphi Developer Certification, essa de $59, ela é esse valor porque ela só dá direito a você fazer a prova em si. Então você paga esse valor, eles liberam no teu login ali esse exame para você estar realizando e você faz toda a prova ali, né? E caso você passe, você já tem ali a sua certificação, tá? Da mesma forma, nós temos aqui a Master Developer, tá? Aqui embaixo, ó, nós temos também, ó, os valores separados, tá? Então, vamos supor que você não passe ali na prova oficial, né? No exame aqui. Então, a gente tem também algumas comercializações que dão algum desconto. Então, por exemplo, a gente tem essa aqui que é uma reprova da Master Developer. Então, custa aqui $39, tá? E vamos supor que você tirou a certificação, eu vou estar comentando aqui logo em sequência, mas ela tem uma validade ali de cerca de 2 anos, tá? Então, a gente consegue fazer uma renovação da nossa certificação
Então eles dão aqui um valor aqui de 89 dólares, tá? E também eles comercializam aqui a questão de um pacote. O que é esse pacote da certificação, que é esse primeiro aqui? Esse pacote até está escrito aqui, ó, inclui uma prova prática, né, um teste prático, um simulado. Tem aqui um exame oficial. Caso você não consiga atingir ali os 80% da prova, você tem direito a uma reprova e, obviamente, se você passar, você tem o certificado. Então, por isso que ela custa 99 dólares, tá? Então, eu recomendo, né, caso vocês estejam aí se preparando, estudando, foi a que eu adquiri. Então, eu fiz essa Delphi Developer justamente porque você faz ali toda uma preparação como se fosse a oficial mesmo. Então, você vai estar estudando, né, pelos links, pelas recomendações ali de assuntos que o site mostra. Então, depois você consegue lá fazer a prova prática real mesmo, tá? Depois você faz a oficial, tá? E caso, né, você não consiga os 80%, você ainda tem direito ali a fazer uma reprova, beleza? Então, essas aqui são as informações que a gente tem sobre os preços e quais são as certificações que dão para vocês realizarem, tá bom? Então, em sequência, eu vou estar mostrando quais são os requisitos aqui da Delphi Developer, tá bom? Então, como que é a prova oficial, né, pessoal? Então, eu vou voltar aqui no site. Então, temos aqui, vou clicar aqui no Delphi Developer Certification. E aqui ele mostra, né, ele descreve como que é essa prova oficial, tá? Então, aqui no caso, ele até mostra aqui qual a diferença, né, entre você estar adquirindo o plano ali que só tem a certificação ou o pacote, né? Então, aqui, como eu comentei anteriormente, se você adquirir lá só a prova, né, só o exame em si, que custa ali 59 dólares, então você só tem direito ali ao exame mesmo, a prova oficial, e você tem direito ao certificado caso você adquira aí mais que 80%, né? Mais ou maior ou igual a 80% de score aí na tua prova, na tua avaliação. Já o pacote, ele inclui esses dois itens, mais também ali um exame prático, né? E caso você não passe no exame oficial, você tem direito aí a fazer, né, uma reprova ali, tá? Se necessário, claro. Tá? Então, isso aqui é só uma tabelinha do que eu comentei anteriormente, tá? Então, se a gente for descer aqui, ele explica, né, ó, que caso, né, o seu score, né, a sua pontuação ali for maior que 80%, você adquire essa certificação e ela é válida por 2 anos, tá, pessoal? Então, a minha, por exemplo, ela vai vencer agora em dezembro, porque eu tirei em dezembro de 2021. Então, né, caso você queira ali sempre estar renovando, né, claro que eles têm ali um pacote ali mais básico, mais barato, digamos assim, para você estar fazendo essa reprova, essa renovação, né, melhor dizendo, da tua certificação, ok? Então, beleza? Então, quais são os assuntos que são abordados, né, nessa prova, nessa certificação? Então, nós temos alguns assuntos aqui, tá? Então, nós temos aqui, ó, fundamentos do Delphi, tá? Nós temos aqui tipos de variáveis, né, constantes, tá? Procedures e funções, classes e objetos, né, objeto interface ali, tá? Conceitos novos, tá, pessoal? Então, esse aqui eu vou até comentar, ó, generics, atributos e métodos anônimos, tá? Conceitos ali de banco de dados, né? Rotinas padrões de I/O e de input e saída de informações ali, né? Os famosos criar arquivo, né? Ler arquivo e assim por diante, né? Tem algumas questões ali sobre bibliotecas e pacotes do Delphi, gerenciamento de memória, tá? Exceções e assertivas, tá? Então, basicamente, são esses assuntos aqui que são abordados na prova, tá? As questões, elas são randômicas, tá, pessoal? Então, vai cair mais de um assunto ou menos de outro, tá? Então, por isso que vocês têm que estudar todos os assuntos, tá, pessoal? E o banco de dados deles lá são bem randômicos, tá? Tem bastante questões ali, então muito difícil ali, que nem no meu caso ali, eu fiz o simulado e depois fiz a oficial, tá? Foram perguntas ali diferentes, algumas, claro, né, veio iguais ali, outras não, tá? Então por isso que vocês têm que estar dominando todos esses assuntos aqui que está descrito aqui no site oficial, tá? Então assim, pessoal, por que eu dei um ênfase nesse assunto aqui do meio, né? Porque esses aqui, ó, são conceitos novos que surgiram ali a partir do Delphi ali 2009, 2010, tá?
Por que que eu, né, friso isso daqui? Porque tem muitos desenvolvedores, né, inclusive eu me encaixei nisso quando eu estava começando a minha preparação, é a questão do que eu trabalhava muito com Delphi 5 e 7, né? Então, olha só. Então, a minha maior experiência era no Delphi 5 e no Delphi 7, tá? Inclusive, aqui no site, aqui em cima, não sei se é aqui em cima ou acho que era aqui, tá? Eles pedem até que você tenha um conhecimento mínimo de 2 anos de prática com Delphi, tá? Justamente por quê? Porque vocês já vão ter ali todo um conhecimento, todo um know-how praticando, né, no dia a dia esses assuntos aqui abordados na prova, ok? Então, por isso que eu digo, né, para vocês que aí estão trabalhando ou sempre trabalharam com versões mais antigas ali, então eu aconselho vocês fazerem uma preparação antes de estar realizando a prova oficial. Foi no meu caso, tá? Que eu também precisei fazer uma espécie de reciclagem para poder estar adquirindo essa certificação, tá? Então aqui mais para baixo ele explica mais sobre a prova em si, sobre a preparação do teste, tá? Ele fala que não apenas, né, vocês aprenderem sobre a linguagem, mas sim também sobre como usar a IDE, né, o Rádio Studio, tá? Então, o que mais aqui, ó, como fazer a prova, tal. Deixa eu ver se tem mais algum assunto, mas creio que é isso aqui, esse primeiro momento, tá? Então, seria essa a dica para a prova, tá? Aqui no caso, eu tenho um PDF aqui que explica também, vai estar aqui no comentário, aqui na descrição do vídeo. Então, tem todos os assuntos aqui que aborda cada um daqueles temas ali, né? Então, por exemplo, aqui tem o Delphi Fundamentos, tá? Então, quais são as capacidades do Delphi XE, a sintaxe e as palavras reservadas da linguagem, tá? A hierarquia geral aqui dos programas Delphi, os tipos usados de arquivos, né? Então, sei lá, .pes, .dfm, .rc, né? E assim por diante. Procedures e functions, tá? E declarações de variáveis, tá? Então, esse documento aqui, ele complementa, né, a descrição desses tópicos aqui, tá? Porque aqui está bem resumido, bem macro, né? E aqui ele já está mais micro, né? Então, eu vou estar compartilhando, tá? Inclusive, é um guia, tá? Que eu encontrei aqui na internet justamente para essa certificação. Então, aqui está separadinho por tópicos, tá? Claro, né? A gente não pode, não deve, não devemos nos limitar apenas nesses subassuntos, tá? A gente pode se aprofundar mais porque, né? Que nem eu falei para vocês, a prova tem questões bem randômicas, tá? Então, quanto mais conhecimento você tiver, a gente adquirir, melhor, tá? Então, aqui, ó, sobre procedures e functions, né? Então, ele fala sobre a declaração, a sintaxe, tá? Convenções de chamada para procedures e funções, tá? Então, os tipos de declarações, né? Interface, external ou forward, tá? Aqui um que tem bastante questões também, tá? Classes e objetos, tá? Então, como que é a questão das heranças, polimorfismo, constructor, destructor, tá? E assim por diante, tá? Então, vamos lá, pessoal. Como que foi, então, a minha preparação para estar realizando essa prova oficial, né? Essa certificação e estar adquirindo, passando dos 80% aí, né? Digamos assim. Então, conforme eu comentei, né? Eu trabalhei muito tempo com Delphi 5, então a minha experiência era mais sistemas ali ERP, né, e assim por diante. E por ser ali um Delphi 5 tinha bastante também componentes de terceiro, tá? Então até tem aqui na descrição do vídeo, tem um podcast que gravaram recentemente falando um pouquinho mais sobre essa certificação. Temos também um grupo de estudo no Discord, então também está aqui o link, então recomendo. Quero até também agradecer aí o Fábio Marques, né, que ele que me passou esse link do Discord para estar compartilhando aqui junto com esse meu vídeo, tá? Então, eles até falam nesse podcast, né, que muitos ali desenvolvedores, eles sabem ali trabalhar com aquela stack, né, com o Delphi em si, no caso, só que específico para um ramo, seja um ramo ali de varejo, num PDV, né, de um ERP e assim por diante. E às vezes usa até bastante componente terceiro, que foge muito ali do Delphi nativo, tá? Então, se você se enquadra muito nesse caso, que foi no meu, né, que foi o meu caso em si, então eu sugiro vocês a estarem dando uma reciclagem, tá? Por quê? Porque a prova em si, ela pede bastante conceitos ali do Delphi 2009 para cima, tá? 2009, 2010 e os XZ, tá? Que surgiram ali depois, né, bem depois ali do Delphi 5 e Delphi 7, tá? Então, eu vou dando algumas recomendações de como que foi a minha preparação. Então, tem alguns livros aqui que eu vou indicar para vocês.
e mostrar para vocês quais são ali esses links, que até são links oficiais da própria Embarcadero, tá? Então vamos lá, eu tenho aqui o site voltando, né, para o site da Embarcadero. Se a gente descer mais abaixo aqui da descrição da certificação, temos aqui o menuzinho do guia aqui de estudo, né? Sugestões de leitura, no caso, né? Então aqui eles falam aqui alguns livros, tá? Temos aqui alguns websites, tá? E no caso aqui também tem alguns blogs aqui, no caso esse blog aqui é do MVP do Adriano Lanucci, né? Então ele também comenta algumas coisas, tá? Então aqui no caso dos livros, tá? Então eu recomendo muito a compra, né? Ou no caso ali, se estiver, eu dei a preferência para o físico, né? Então como que foi a minha preparação? Eu, né, comecei a estudar lá de janeiro e, né, o máximo possível até o final do ano eu falei, não, vou estudar ali, vou focar, né? Então eu fui adquirindo esses livros físicos e na hora do almoço ou à noite pegava e lia esses livros técnicos, tá? Então, inclusive eu dei preferência de comprar esses livros em inglês mesmo, os oficiais. Por que isso, pessoal? Porque a prova ela é 100% em inglês, tá? Então, uma dica aí, como ela é 100% em inglês, então, além da gente ter um conhecimento ali em leitura, né, em tradução ali do inglês, a gente também tem que saber o conhecimento técnico, né? Então, são duas coisas ali que vocês têm que estar bem afinados ali, bem afiados para poder fazer essa prova, tá? Então, a segunda dica que eu vou dar em sequência vai ser como que eu me preparei em questão do inglês, tá, pessoal? Então, algumas recomendações de livros aqui, também vai estar tudo aqui na descrição. O primeiro delas, né, é o famoso do Marco Cantu, que é esse cara aqui, ó, Essential Pascal, tá? Esse cara que também está aqui na descrição, ele é muito bom porque ele é quem quer dar uma reciclagem desde a base lá. Esse aqui é bem, né, como o próprio nome diz, aqui é bem essencial, né? Porque ele fala desde a tipagem de variáveis até como você está construindo ali uma aplicação. Só que claro, né, ele é básico do Pascal, ou seja, a linguagem. Então vai falar muito bem ali da raiz do Delphi ali, que é o Pascal, tá, pessoal? Então esse aqui é a primeira recomendação do livro, tá? A segunda aqui que eu vou comentar, que também está aqui na descrição, seria esse daqui, Delphi XZ Starter, né, Essential. Tá? Esse aqui ele é mais recente, ele fala bastante sobre o Delphi XZ, e inclusive tem bastante assunto ali envolvendo o Delphi com o sistema operacional, tá? Como você fazer também traduções ali na tua aplicação, né? Trabalhar com arquivos resource, então é bastante interessante este livro aqui. Um segundo livro que é um complemento desse anterior, seria mais avançado, seria o Delphi XZ Developer Essential, tá? Que é esse carinha aqui. Então, inclusive, aqui no site da Embarcadero, esses links aqui, ó, se vocês forem comprar aqui na Lulu, que é o site que eu encontrei esses livros, ele tá quebrado esses links, tá, pessoal? Então eu consegui encontrar eles e estou disponibilizando aqui na descrição do vídeo o site lá para você estar comprando, tá? Agora eu vou mostrando um combo para vocês que é sobre essa grande mudança do Delphi, né? Que é quem trabalhou com Delphi 5, Delphi 7, eu recomendo muito a leitura desses dois livros aqui, que é o Delphi, que é o Handbook 2009 e 2010 do Marco Cantu, tá? Neles aqui vai estar explicando muito o conceito sobre generics, sobre métodos anônimos e também sobre atributos customizados, tá, pessoal? Então esses três assuntos que são, né, assuntos, digamos assim, novos na linguagem, né? Não tão novos, né? Mas ali desde a grande maioria, como eu sei que trabalha ali com sistemas legados, com Delphi 5, Delphi 7, então eu recomendo muito a leitura desses dois livros, tá? Que seria esse aqui, azulzinho, ó, que é o do Marco Cantu. Esse é o Handbook de 2009, ok? E temos aqui o Handbook do Marco Cantu também, só que esse aqui é de 2010, beleza? E mais agora voltado a banco de dados, né? Então a gente sabe que também a certificação, ela exige ali um conhecimento ali básico ali de programação com Delphi integrado com banco de dados, né? Os conceitos básicos ali de uma table, né? De um field e assim por diante, tá? Então eu recomendo a leitura, esse aqui não tá aqui na certificação, aqui na sugestão de leitura, mas eu recomendo, eu encontrei esse livro e gostei muito, que é um livro aqui, né, do Kinder, né? Inclusive, né, até uma homenagem a ele aí, que ele nos deixou nesse ano de 2023, tá? Então aqui fala bastante sobre algumas dicas aqui de programação com banco de dados, tá ok?
Temos também um outro aqui que eu recomendo para vocês, que é do Pedro Luiz, que é o Delphi aqui, trabalhando com banco de dados utilizando Delphi 2005, tá? Esse aqui porque é 2005, porque aqui ele fala bastante sobre os conceitos de conexão com banco, sobre as tables, os fields, e eu recomendo bastante esse livro aqui, tá ok? E mais do que importante, né? Eu vou recomendar para vocês também uma outra aqui, né? Esse aqui já é falando um pouquinho mais de coach aqui, seria esse livro aqui que me ajudou muito, pessoal. A Única Coisa, tá? Por que que eu estou recomendando esse livro? Esse aqui não é um livro que faz parte da certificação, obviamente, mas eu recomendo ele por quê, pessoal? Porque é natural, pessoal. A gente, assim, né, principalmente os mais novos, tá com aquele anseio, né, aquela ansiedade, começa a atacar, atirar para qualquer lado. Então, se vocês forem querer tirar a certificação, eu recomendo foco, pessoal. Então, esse livro me ajudou muito a ter um foco, tá? Porque conforme a gente vai pesquisando, vai estudando, então a gente, sei lá, surgiu uma outra linguagem, ou uma outra novidade, ou algo assim do tipo, cara, foge totalmente o teu rumo, o teu foco para tirar a certificação. E às vezes até confunde. Então, se você está estudando duas linguagens e pretende tirar, por exemplo, a certificação do Delphi, eu recomendo ali você dar uma pausa no estudo dessa outra linguagem, justamente para não acabar atrapalhando ali, às vezes você colocar conceitos de uma linguagem na outra e na hora da prova te confundir, tá? Então é uma dica aí que eu dou para vocês. Então foco mesmo nos conceitos aqui, estudem ali, faz um planejamento ali para estar fazendo esse estudo e fazendo essa prova, ok, pessoal? E uma outra dica aqui seria, claro, né, como eu comentei, seria vocês treinarem o inglês, tá? O inglês ele precisa ser avançado? Não, pessoal, o inglês ele não é tão avançado, né? Eu acho, né, na minha humilde opinião, ela é bem básica o meu inglês. Eu consigo entender, ler ali, interpretar uma questão, claro, mas a minha conversação ela é bem ruim, tá? Então, o que me ajudou bastante a conhecer palavras novas e tudo mais, eu utilizei ali ao longo dessa minha preparação, né? O que me ajudou foi o Duolingo, tá? É um aplicativo que você instala ali e você vai fazendo exercícios ali todo dia. Então, ele tem bastante notificações para te lembrar, tá faltando, você não fez a atividade de hoje e assim por diante. E ele tem até um certo nível, né? Você consegue visualizando o teu progresso. Então é muito legal isso daí, tá? Então eu recomendo muito aqui o Duolingo, que me ajudou bastante, tá? Então é uma dica aí, mais uma dica para vocês, tá? Bom, então isso aí foram as dicas aí de livros e também do aplicativo de inglês que eu uso, né? Que eu utilizei, melhor dizendo. E agora as dicas sobre websites são basicamente esses aqui que estão aqui no próprio site oficial. Então nós temos aqui o famoso Delphi Basics, tá? Esse aqui eu uso bastante, até utilizo no dia a dia para alguma referência, algum assunto ali, alguma sintaxe ou algum código ali que venha a estar realizando. Então aqui ele é bem sumarizado, então a gente consegue saber, eu quero pesquisar, sei lá, sintaxe do format, por exemplo. Então você clica aqui no F, então você consegue saber aqui quais são as funções. Então tem o format, né? Então aqui temos exemplos, tá? Então a gente consegue ir praticando, tá? Então eu gosto bastante desse Delphi Basics, tá? Um outro aqui, além do Delphi Basics, é o próprio, né, site da Embarcadero. Então a Embarcadero, para quem não conhece, ela tem uma wiki, tá? Então nessa wiki ela tem bastante assuntos aqui, ó, até separado pelo desenvolvimento Windows, desenvolvimento mobile, né? Lembrando, mobile não cai nessa certificação, tá, pessoal? Então, no caso ali, a gente vai focar basicamente no desenvolvimento Windows, tá? Então, aqui a gente tem a questão de VCL, né, nas aplicações. Então, temos aqui as questões, sei lá, eu quero pesquisar sobre o T-Component. Então, você vem aqui em cima, digita T-Component. Ali, já aparece aqui, ó. Clicou. Aí ele mostra aqui qual que é a classe que vem o T-Component, né? Que vem lá da classe, não, a Unit, né? Melhor dizendo. Então aparece aqui e explica para que serve essa classe, tá? E aqui ele mostra até outras recomendações, tá? Então vou verificar qual que é aqui o T-Control, tá? E assim por diante. Então você consegue estar estudando. E isso cai bastante, tá, pessoal? Na parte lá de objetos, de classes, eles têm essas questões de T-Component, T-Persistent e assim por diante, tá, pessoal? Então é bem interessante vocês também dar uma estudada aqui na wiki da própria Embarcadero, tá? Um outro link aqui também que eu recomendo seria esse daqui, ó. Deixa eu até colocar aqui se eu não estava aqui na agenda aqui. Então aqui é esse Delphi Programming, tá? Que inclusive, se eu não me engano, esse eu tirei daqui, tá? Então
ele tem esse cara aqui, se eu não me engano, esse de cima aqui. Então ele tem aqui também alguns assuntos, né, para algumas leituras ali complementares sobre o Delphi, ok? Tá, pessoal. Então, Armando, você falou que tem aqui todos esses links, temos aqui esses os livros e tudo mais. Tem algo mais prático, mais hands-on, onde eu posso estar codificando e colocando a mão na massa para estar praticando, né, antes de estar fazendo a prova? Temos sim, pessoal. Então aqui eu vou estar passando algumas dicas sobre cursos que podemos estar fazendo aqui para estar praticando esses conceitos aí, tá, pessoal? Então eu vou estar abrindo aqui alguns sites. Então, a própria Embarcadeira Academy, ela tem alguns cursos que elas comercializam também, tá? Então aqui nós temos aqui, ó, usando o Delphi RAID Server, né? Então tem alguns pagos e tem outros free, tá, pessoal? Então se a gente olhar aqui, ó, tem sobre algumas palestras do Code Raging, tá? Temos aqui, ó, usando esse C++ Builder, ele não cai, né? Mas deixa eu ver se tem aqui, ó, o Zip Compress, tá? E assim por diante, tá? Métodos anônimos no Delphi, ó. Então, se você estiver estudando sobre métodos anônimos que cai no Delphi, então tem um curso aqui do próprio Marco Cantor, de 5 horas de duração, tá ok? Então, custei $29, tá? Ó, sobre interfaces no Delphi, tá? Do básico ao avançado, também cai na prova. Então, ó, $29, tá? Então, a própria Embarcadero tem, ó, Generics, outro assunto também cai na prova, ó. Também temos aqui, ó, introdução ao Generics, tá? Então, a própria Embarcadero, ela tem alguns cursos aí ministrados por esses MVPs, tá? Também aqui no Brasil, a gente tem aqui o Academia do Código, que inclusive é um dos maiores canais de conteúdo Delphi, um dos, né, maiores canais de conteúdo Delphi, né? O outro aqui também temos do Adriano, que eu vou comentar em seguida. Então aqui nós temos também esse grupo, o Clube de Programadores Delphi, tá? Esse eu recomendo bastante, pessoal. Por quê? Porque aqui a gente tem bastante atualizado esse curso constantemente, né? Na verdade é um clube mesmo, onde ali tem alguma, sei lá, vamos falar aí sobre paralelismo. Então vai ter ali um tópico somente sobre esse tipo de programação. Vai ter ali sobre orientação a objeto, também vai ter assuntos ali e bem prático mesmo, tá, pessoal? Então eu recomendo muito seguir e fazer cursos aqui da Academia do Código. Temos também aqui, esse mesmo clube também temos aqui no portal aqui do Adriano Santos, tá? Então tem diversos aqui treinamentos também, tá? Tem alguns treinamentos bem mais nichados, né? Então não vai servir muito assim para a sua certificação. Claro, né? Se você tirou a certificação, eu recomendo muito depois você dar um up aí no teu know-how, aí no teu conhecimento e tá adquirindo esses cursos aqui também. Então lá embaixo ele tem também aqui falando sobre o clube também, né? Tem um passaporte, né? E ele, no caso, ele é focado no clube mobile, tá? Então, no caso, são esses aqui que são parte do treinamento Delphi, tá? Aí temos alguns canais aqui, tem o próprio canal do Landerson Gomes, que ele tem bastante vídeo aqui, ó, sobre programação orientada a objeto, tá? Que é um assunto que cai bastante ali na prova, tá? Então, se você quer dar uma reciclagem e aprender mais sobre programação orientada a objeto, uma das recomendações aqui tem esse canal do Landerson Gomes, tá? Que inclusive é um MVP do Brasil, tá? Temos aqui o canal do Jefferson, tá? Então ele também mostra bastante coisa aqui sobre um curso do Delphi para iniciantes. Então, a gente, né, eu recomendo você estar utilizando, ó, telas do Delphi. Então, ele vai explicar algumas telas do Delphi, que também cai alguns assuntos da IDE, conforme eu comentei. Então, é um canal que eu sugiro aí que vocês sigam. E sobre gerenciamento de memória, né, recomendo a vocês aqui a aula presencial do professor Pedrão, que aqui ele tem vídeo que explica aqui sobre o gerenciamento de memória, tá? Então, o segmento de código, né, sobre a limpeza ali de um objeto, sobre as áreas ali de instância ali de cada objeto, né? E assim por diante. Então eu recomendo muito, se tratando de gerenciamento de objeto, aqui o canal do Pedrão aqui da aula presencial, tá? Então esses aqui são os cursos que eu recomendo vocês estarem dando uma estudada e uma praticada, beleza? Bom, agora eu vou mostrar para vocês como que é uma prova, né? Uma questão de uma prova oficial. Então, no próprio guia que eu vou estar compartilhando, tem aqui alguns exemplos, tá? Então, o primeiro deles aqui. Esse aqui é bem básico, né? Na linguagem Delphi, quais são os símbolos, né? Ou palavras que definem o início e o fim de um bloco de código, tá? Então, no caso aqui, nós sabemos que no Delphi, né? Begin e End. Aí, então, é aqui que eu comento com vocês, né? Quem tem bastante prática sabe que é um Begin e End, né? Agora, se você tiver, naquele caso, você está estudando as duas linguagens, né, na hora ali na prova, porque outra dica que eu dou importante para vocês, pessoal,
como a prova ela tem ali, acho que eu não comentei, mas ela tem 60 minutos, né? E são 60 questões, tá? Dessas 60 questões ali, você tem que acertar ali 48 no mínimo, tá? Para atingir ali 80% de score, tá? Então, além dela ser em inglês e esse tempo, né, de prova, você tem um outro quesito lá que você não consegue voltar na questão que você marcou, tá? Então, até uma dica aí, pessoal, que isso aí eu presenciei na minha prova ali, tá? Então, se você marcou uma prova ali e avançou, você não consegue voltar lá, sei lá, uma outra questão me fez lembrar da anterior que eu marquei. Marquei errado, você não consegue voltar lá e corrigir. Ah, por que isso? Justamente porque ela tem um tempo. Então, se você ficar preso em muita questão ali, você não vai conseguir terminar a tua avaliação. Porque basicamente a gente vai ter o quê? Se são 60 questões e 60 minutos, a gente vai ter basicamente 1 minuto para cada questão, tá? Então, essa é uma outra dica, tá, pessoal? Então, por isso, né, treinam bastante ali a interpretação de texto, né? E marcou, avançou, vocês já sabem que não podem voltar, beleza? Então, essa aqui é uma das questões, né? E assim por diante. Então, tem outras aqui, tá, pessoal? Então, esses aqui vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Aqui no caso, eu até separei uma outra aqui, uma outra questão. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Eu acho que é a 41, é uma que eu fiz, né, no caso, né? Então, deixa eu abrir aqui para vocês, tá? Então, aqui. Beleza. Aqui. Então, essa aqui foi uma que caiu, né, na minha prova, uma das, né? Então, aqui vocês podem ver que no caso aqui ele pergunta, né? Qual é a palavra usada para marcar um método virtual que não tem implementação, né? Então, no caso aqui, ó, a gente, né, marcaria aqui que é um método abstrato. Ou seja, né, as suas classes herdeiras que vão implementar essa classe ali, né? Então, tá marcado aqui abstrato aqui, beleza? Então, no caso aqui não é uma interface, não é uma classe, né, um método, uma classe selada e única aqui, né? Então, são esses tipos de questões aí que caem na prova, tá, pessoal? E uma outra seria essa daqui que eu comentei com vocês, pessoal. Então, quem ali está fazendo essa reciclagem, esse aqui já é conceitos que eu comentei ali que surgiram a partir do 2009 e 2010, que são aqui, essa questão em si aqui, ela condiz aqui a atributos customizados, tá? Então, quem já trabalhou com outras linguagens, aqui é basicamente os annotation lá, né? Um Hibernate da vida e assim por diante. Então, no Delphi, de 2010, 2009 para frente, a gente consegue fazer esses atributos customizados, tá? Então aqui é um dos tipos de perguntas que caem, tá, pessoal? Então, por isso que eu falo para vocês, né? Tá escrito aqui, ó, atributos, né, genéricos e métodos anônimos, que é aquele grupinho que eu marquei lá no começo do vídeo, tá, pessoal? Então, como que sai, né, esse resultado, né, pessoal? Então, conforme eu comentei ali, eu fiz um simulado antes para ver o meu nível. Então, né, conforme eu estava estudando desde janeiro, se eu não me engano, em setembro ou um pouquinho antes, eu fiz o meu simulado. Eu falei, eu acho que eu tô, digamos assim, mais ou menos pronto, vamos lá, vamos testar, né, nossos conhecimentos. E fui lá fazer o simulado, né? Obviamente, eu não consegui atingir os 80, né? E era o simulado em si, então justamente serve para isso, para você testar os seus conhecimentos. Então, vou estar mostrando para vocês como que sai o resultado final, quando vocês fazem a prova. Então, aqui no caso aqui, ó, esse aqui é do simulado que eu fiz, lá em setembro. Então, no caso aqui, eu bati na trave, né? Então, deu 78,8%, tá? Por que dá quebrada assim, pessoal? Porque tem algumas questões ali que você adquire, não é 1 ou 0, né? Então, tem alguns pesos ali, dependendo da questão, porque ela é de múltipla escolha. A gente consegue escolher várias questões ali que estejam corretas ou não. Então, se você marcou lá, tem 3 ali, são 4 respostas ali. Você marcou 2 ali corretas e faltou mais 2. Então, você não vai acertar. Você vai ter um resultado parcial daquela questão, tá, pessoal? Então, por isso que tem esse percentual meio quebrado, tá? Então, no caso aqui, ó, então é esse aqui o resultado então, do simulado que eu fiz. Então, no caso aqui, eu fiz basicamente na metade do tempo e acertei 78,8%. E ele fala aqui, né, o feedback, infelizmente, você não passou e você tem que atingir ali mais que 80%, tá? Então, no caso, esse aqui foi do simulado, tá? E ali ele até mostra aqui também alguns scores, né? Então, ali, ó, você acertou 45 questões, 4 você acertou de forma parcial, que foi o que eu comentei, e 11 incorretas, tá? E também ele mostra aqui o resultado em percentual de cada categoria, tá? Então, por exemplo, se você fez o simulado, que foi no meu caso,
Então eu vi aqui quais foram os que eu menos atingi aqui, no caso, né? 62, teve um aqui que foi 50, por exemplo. Então eu peguei esses que eu fui mal aqui, separei ali os conteúdos e comecei a estudar mais esses assuntos para poder fazer a prova oficial. Então a minha meta ali, como eu fiz esse simulado em setembro, eu falei, não, então eu vou pegar ali setembro, outubro e novembro e em dezembro ali no máximo vou estar fazendo essa prova ali, né? Então o que eu fiz? Peguei firme nesses assuntos aqui que eu fui ruim para poder fazer a oficial, tá? Então esse aqui foi o simulado em si, tá? Agora eu vou estar mostrando para vocês aqui o resultado da oficial, né? Então como que foi aqui para mim, tá? Então deixa eu abrir aqui, vou estar mostrando aqui o resultado final, né, no caso, tá? Então aqui já é o oficial. Então eu passei com 90%, tá? Então também foi basicamente o mesmo tempo do simulado. O outro tinha dado 34 minutos, tá? E aqui deu 33. E aqui, né, congratulations, né, parabéns e tudo mais, e você vai fazer o download. Aqui embaixo ele já mostrou, né, eu acertei 54 questões e errei 6, né. Então se a gente fosse fazer aquela média, até lá no site oficial tava lá que você tem que acertar acima de 48, né. Então eu acertei 54 e 6 de forma incorreta, né. Então seria essa aqui o resultado. E aqui mostra também a categoria, né. Então deixa eu abrir aqui a categoria. Opa, agora foi, ó. Então ele mostra, ó. De todos esses que estão 100%, eu acertei todas as questões. Esses aqui, ó, 75 foi as que eu errei, né? E aqui 50% ali, que foi a de input ali, beleza? De saída de arquivo, leitura de arquivo e assim por diante. Então ele mostra, então por isso que eu recomendo, pessoal. Então ali meio que na dúvida, ali com receio, pega um pacote lá que tem incluso ali o simulado, que aí vocês vão se certificar se vocês estão preparados ou não. E vocês conseguem fazer depois a oficial. Tá? E, no caso, qual que é o resultado final? É simplesmente o certificado emitido no teu nome, oficial pela Embarcadero Academy, tá? Delphi Developer, né? A assinatura aqui do CEO, digamos assim, o CEO, né? Da Embarcadero lá, que é o MIT, né? O Jim MIT. E a validade, né? Que aqui ele fala, válido por 2 anos, tá? Então seria isso, tá? Mas, Armando, tem outras opções para fazendo essa certificação? Temos sim, pessoal. Aqui no Brasil, nós temos também empresas que são credenciadas pela Embarcadero para estar aplicando essa prova também, tá? Então, tem todo um treinamento. Essas empresas, elas ministram um curso presencial ou remoto, né? Hoje em dia, a maioria está remota. E também aplicam essa prova ali também, tá, pessoal? Eu optei dessa forma, né? Por questões minhas mesmo, particulares. Então, eu optei por fazer a oficial, entrei no site, fiz o estudo por conta e fiz essa prova. Mas também temos essas empresas que são credenciadas, tá? Então aí fica a critério de vocês, tá, pessoal? Então assim, pessoal, eu expliquei aqui para vocês todo com a minha preparação, como que foi a minha preparação para a certificação. E falando aqui um pouquinho sobre as vagas, né? Então assim, eu tenho quase certeza ali que quando vocês tirarem essa certificação Delphi Developer e postarem ali no LinkedIn, nas redes sociais, eu tenho certeza que vocês vão se sobressair, vão estar um passo à frente dos demais desenvolvedores, tá? Então aqui eu trouxe aqui na descrição do vídeo também uma pesquisa que eu fiz do LinkedIn, onde a gente tem ali bastante vagas que diz respeito ao Delphi, tá, pessoal? Então, tenho certeza que se vocês se candidatarem e os recrutadores verem que você tem essa certificação, eles têm ali a certeza que vocês têm ali uma prática muito boa ali, porque basicamente a certificação te certifica como um profissional daquele assunto, né? Bom, pessoal, então seria isso o vídeo, né? Então espero que vocês tenham gostado, que eu pude estar contribuindo aqui com vocês. Então, caso também vocês tenham algum conhecimento ou queiram compartilhar algo, né? Escrevam aqui nos comentários do vídeo, compartilhe aí com um amigo que também está fazendo essa preparação. Segue aqui esses links, né? Ouvem aqui os podcasts, participem do Discord aqui do grupo de estudo, tá? Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal.